Eu coloquei R$ 1.000 nas caixinhas do Nubank para ver se vale a pena colocar o meu dinheiro aqui. Essa é uma pergunta bem interessante. Então, se você se interessa por esse tema, fica comigo até o final do vídeo. A você que está chegando agora, eu sou o Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E hoje vamos testar as famosas caixinhas do Nubank. Eu abri aqui então o meu aplicativo do Nubank, tem um saldo aqui de R$ 1.019 e agora no Nubank, eu não utilizo o Nubank para investir, mas ele também consolidou a opção de investimento, em que eu posso simplesmente clicar aqui para investir. Tem ali R$ 15 em investimentos, quase nada, então vamos colocar aqui na caixinha do Nubank. Primeiro nós temos aqui a caixinha da reserva de emergência. E na reserva de emergência, a caixinha é do RDB Resgate Imediato. Você basicamente tem três opções aqui: resgate imediato, planejado ou de um dia útil. Para a reserva de emergência, precisa ser de resgate imediato, porque é aquele dinheiro que você precisa imediatamente para uma situação de emergência. Não dá para ficar esperando. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em criar caixinha. Eu tenho caixinha para fazer viagem, reformar uma casa, meu sonho de consumo, por exemplo, um carro, focar na carreira. Posso até criar uma nova caixinha. Posso até escrever aqui, por exemplo, comprar um apartamento, ou então alcançar o primeiro milhão, que é o sonho de muitas pessoas. E aí aqui pergunta: em quanto tempo você planeja atingir a sua meta? Provavelmente mais do que 3 anos. O quanto você quer guardar? Vamos guardar R$ 1.000, como falamos. Quanto desse dinheiro precisa estar disponível antes desse prazo? Nada. É dinheiro para o longo prazo. Se for para o curto prazo, você vai ter que colocar no resgate imediato. Não preciso dele. O aplicativo está analisando aqui e recomendou um CDB de 113% do CDI do banco original. Então veja o seguinte: o Nubank não necessariamente vai te dar uma opção para você investir no próprio Nubank. Ele pode te dar uma opção de um banco que ele está distribuindo aquela renda fixa. Ok, clique em continuar e o que eu vou ganhar aqui será 113% do CDI. Mas vamos combinar o seguinte, que se você está olhando para a caixinha do Nubank, você quer o investimento do Nubank. Então vamos voltar e colocar esses R$ 1.000 no RDB do Nubank para ver quanto rende. E é muito provável que ele recomende isso na mesma caixinha se eu colocar que eu preciso do dinheiro em até 6 meses. Vamos dar uma olhada. Os mesmos R$ 1.000. Vou colocar que não preciso dele antes do prazo, porque são 6 meses. Ele vai analisar. E aí ele colocou aqui um CDB do PagBank de novo. Nada do Nubank. Eu quero achar algo do Nubank. Mas você já vai perceber que ele vai render menos do que o outro título. 106% de CDI. Você vai me perguntar o porquê. Por quê? Primeiro, provavelmente o outro emissor é mais arriscado, banco original. E segundo, porque quando o prazo é mais curto, aqui o vencimento é mais curto, a taxa de juro que o devedor do título, que é o banco, a financeira, está oferecendo tem que ser maior. Aqui o prazo é menor, a rentabilidade vai ser menor também. Agora vamos tentar de novo, só que colocar que eu vou precisar do dinheiro antes do prazo. Tudo disponível, planos mudam. Aí ele já vai te dar o quê? O RDB de resgate diário do próprio Nubank. E aí ele vai te oferecer 100% do CDI. Mas essa rentabilidade aqui não é líquida. Eu vou te mostrar quais são os custos que tiram dessa rentabilidade. Vou clicar em continuar e vou confirmar. Pronto, você criou a caixinha a alcançar o primeiro milhão. Ver caixinha. E aqui eu dou uma olhada na caixinha, que é o RDB de resgate diário, resgate em até um dia útil. Quando é reserva de emergência, eles colocam liquidez imediata, nem é um dia útil, é na hora. É como se tivesse o dinheiro na conta remunerada do Nubank. E aí, tratando aqui com vocês sobre os custos daquele RDB do Nubank, o primeiro custo é o imposto de renda. O leão é o seu sócio de toda hora, ainda mais quando você está ganhando. E aqui você tem uma tabela regressiva, ou seja, que regride, que cai do imposto de renda na renda fixa. E o RDB é um investimento de renda fixa, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, então te garante até R$ 250 mil. E aqui você sofre essas taxas, essa alíquota, esse percentual, que começa em 22,5% se você deixar o seu dinheiro até 180 dias parado. E aí a cada 6 meses que você deixa o seu dinheiro parado até 2 anos, vai caindo aqui o percentual de imposto de renda, até chegar no mínimo que é 15%, quando você deixa mais do que 2 anos. 2 anos e um dia, você já começa a pagar 15% de imposto de renda. Que incide sobre o quê? Sobre todo o dinheiro que eu coloquei. Por exemplo, coloquei R$ 1.000. Vai ser 15% dos R$ 1.000? Não, será 15% do rendimento que eu acumulei no período desses R$ 1.000, ou outros valores que eu coloquei depois. Mas Luan, existe algum investimento que eu tenho que pagar imposto em cima de todo o capital acumulado? Existe, não é uma pergunta boba. Existe uma previdência privada chamada PGBL, em que você paga
o imposto em cima de todo o capital acumulado. Mas não é tema desse vídeo, é só para você entender que não é uma pergunta boba. Só que além disso aqui, você tem um outro imposto, sim, meu amigo. Você tem o Imposto sobre Operações Financeiras, o famoso IOF. Ele segue essa tabelinha aqui na renda fixa, e essa tabela, ela é muito importante nos primeiros 30 dias, por isso que no 30º dia o imposto é zerado. Por quê? Se você colocar os R$ 1.000 como eu coloquei na nossa caixinha do Nubank, eu deixar esse R$ 1.000 por menos de 30 dias lá dentro, eu vou sofrer um imposto que pode começar em 96% e chegar até zero no último dia, no 30º. Então veja que vai caindo aqui esse percentual 3% a cada dia que você vai deixando. Vai caindo 3%. Por isso que às vezes você estranha, nossa, eu coloquei meu dinheiro lá no Nubank, na conta remunerada, na caixinha, aí eu tirei em 7 dias e eu vi que não rendeu nada, mas fala que rende 100% CDI. Mas não é, é que você perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua rentabilidade no IOF. Então esse imposto aqui é complicado. Por isso que existem algumas rendas fixas que são isentas de IOF. Quando a pessoa precisa do dinheiro imediatamente, você tem, por exemplo, as operações compromissadas para as empresas, que aí você não tem o IOF. Então, esse aqui é um imposto complicado nos primeiros dias. Então, para a Caixa, é um impostinho chato. Para quem precisa de capital ali de giro, impostinho chato. Então, fique ciente disso. Mas também é um imposto que incide sobre o retorno. Não vai comer os meus R$ 1.000. Só a rentabilidade dele. Ok, Luan, entendi, mas é seguro deixar meu dinheiro nas caixinhas do Nubank? Veja que dependendo do objetivo, do prazo de investimento, eles vão te oferecer ali um CDB que é de outro banco, de tal modo que você não vai estar correndo o risco do Nubank, mas o risco daquele banco. Aí você precisa avaliar o risco de crédito, ou seja, o risco de não recebimento, de inadimplência daquele banco. Sempre lembrando que CDB e RDB, que geralmente vai ser oferecido para você, ou até LCI ou LCA, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250.000 por instituição financeira, no total de R$ 1 milhão. Então, até esse valor você está garantido. Mas não é porque você tem a garantia do FGC que você não deve se preocupar com a falência de um banco ou de uma financeira. É importante você olhar para isso. Já quanto ao Nubank, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores, hoje, se a gente investe no RDB do Nubank, além do FGC, a gente tem a garantia de liquidez do próprio Nubank, que é uma empresa que hoje está indo muito bem. E como que eu sei isso? Olhando para o retorno sobre o patrimônio líquido, principalmente, que está na casa dos 20% ou até mais. Isso aqui é ROI de Banco do Brasil, ROI de Banco Itaú, de bancos muito rentáveis no Brasil. Além disso, quando a gente olha aqui para o gráfico de receitas e lucros, desde 2023 só vem apresentando lucro. Então passou a ser uma empresa rentável e lucrativa. Por isso, o risco de falência hoje é muito, mas muito baixo, é bem improvável. Então sim, é bem seguro colocar o seu dinheiro nas caixinhas do Nubank, quando a gente está falando do RDB do Nubank ou CDB do Nubank. De outros emissores, aí a responsabilidade não é do Nubank, por mais que você esteja investindo lá dentro, mas daquele outro emissor. Por isso a importância de receber uma taxa condizente com o risco que você está correndo e sempre olhar para a importância ali do FGC. Mas o Luan, me explica aqui, qual que é essa diferença do RDB para o CDB? Por que existe isso? O RDB é o seguinte, ele é quase que um CDB, só que com menor liquidez. Só que o Nubank, ele criou uma solução em que o RDB dele é líquido, tem bastante liquidez igual um CDB. Por conta disso, na prática hoje, olhando para o Nubank, o RDB ficou muito parecido com o CDB. Então não fique se importando com diferença de como esses produtos são criados, estruturados, porque na prática o RDB, no caso do Nubank, acaba sendo muito parecido com o CDB. Ou seja, na prática, no RDB do Nubank, eu estou emprestando dinheiro para o Nubank, assim como quando eu empresto dinheiro para um banco, no caso CDB. Ok, Luan, entendi a segurança, é seguro, o Nubank está indo bem, rende ali 100% CDI, mas essa rentabilidade faz sentido, vale a pena para mim hoje? E aí, essa pergunta tem que perpassar pela comparação com a rentabilidade do Tesouro Direto, que é o quê? É o lugar mais seguro que a gente pode investir em renda fixa hoje no Brasil. E aí, qual seria a comparação adequada aqui? Com o Tesouro Selic, claro, que também é um título pós-fixado, assim como o RDB, que rende 100% CDI. E aqui também eu consigo resgatar imediatamente, desde que eu faça o pedido, até as 13 horas, mas se equipara muito ali em termos de prazo, segurança então nem se fala. Quanto que rende aqui? Rende a Selic mais 0,077, muito pouquinho, né? E quanto é a Selic hoje, Luan? A Selic hoje está aqui, em 10,5% ao ano. E o CDI? O CDI fica em
10,4. Ele fica 0,10 abaixo da Selic. Então você poderia dizer, então não faz sentido. Eu vou colocar aqui tudo no Tesouro Selic, porque afinal de contas eu estou rendendo menos. Mas a conta não é simples assim. Porque quando você coloca mais do que 10 mil reais aqui no Tesouro Selic, o que vai acontecer com você? Você vai ser cobrado uma taxa de 0,2% ao ano que fica com a B3, uma taxa de custódia. Então, se você tira 0,2 dos 10,5, isso vai cair para 10,3. E aí, logo, vai fazer mais sentido você ter o dinheiro no RDB do Nubank. E para reserva de emergência, o RDB do Nubank você resgata no mesmo dia. Tesouro Selic você não consegue resgatar no final de semana. Então essa que é a ideia. Faça essa distinção aí de acordo com o seu objetivo. Agora, se você investe menos do que 10 mil, sua pretensão ali é ter só 5 mil reais, seja qual for o objetivo, aí o Tesouro Selic é excelente, porque aí você não vai ser cobrado esse 0,2 e aí vai garantir a Selic de 10,5. Só que aí tem outro detalhe também. O Tesouro Selic ou esses pós-fixados, como o RDB do Nubank, a caixinha do Nubank, eles são atrelados à Selic ou ao CDI. E a Selic e o CDI variam, principalmente a Selic, e podem variar muito para baixo. Tá vendo aqui esse gráfico de dentro do site do Banco Central? Ele está trazendo para a gente o quê? Que a Selic está caindo. A Selic chegou aqui nesse topo de 13,75 em junho de 2023 e vem caindo desde então. Então, o rendimento de quem tem dinheiro no Tesouro Selic ou nas caixinhas do Nubank vem caindo com o tempo. Essa taxa Selic já chegou a 14,25, só que já caiu para 2%, fazendo com que um RDB do Nubank hoje, por exemplo, rendesse 1,9 sem considerar o imposto de renda e IOF se você resgatar antes dos 30 primeiros dias. Então é sempre importante lembrar disso. Você está correndo um risco muito baixo, então a sua rentabilidade tende a ser menor do que títulos com um risco mais alto. E ainda, esse rendimento vai variar com o tempo. Então não fique esperando que o rendimento vai ficar travado e que você vai ganhar 10% ao ano para sempre. E nem seria 10% ao ano. Você teria que considerar agora algo em torno de 9% ao ano, por conta do que eu já falei, por causa do imposto de renda. Então hoje, quais seriam as vantagens e desvantagens das caixinhas do Nubank? Eu diria o seguinte, como vantagens, nós teríamos simplicidade, porque é bem didático você clicar ali em caixinhas, fica bem tranquilo de você entender. Você tem a segurança do Nubank, do FGC, e você tem liquidez, tem bastante liquidez, dependendo do investimento que você coloca e a garantia do FGC. Agora, desvantagens, você vai ter um rendimento mais baixo. Se você tiver pouco dinheiro, mais baixo que o Tesouro Selic, inclusive. Mas é porque você está correndo menos risco. Então eu diria o seguinte, hoje na prática, se você é bem conservador e não quer ficar se metendo com a complexidade do mercado financeiro, a caixinha do Nubank faz muito sentido sim, não sou patrocinado nem nada, mas fica bem claro que faz muito sentido sim, até mesmo para reserva de emergência, para diversificar ali o dinheiro que você quer guardar para algum objetivo futuro. E claro, aqui no Investidor 10 você tem uma calculadora do primeiro milhão para você fazer o planejamento aí. Quero usar a caixinha do Nubank para planejar o meu primeiro milhão. Tudo bem, dá para usar também. Então vamos supor aqui um investimento que vai te render o quê? Se eu estou pensando num prazo longo, vários anos, a gente viu ali que tem coisa de 110% CDI. Dá para esperar isso. E aí vamos considerar que a gente tenha 110% CDI em cima de 10,5%, que é a Selic atual, a gente teria 11,55%. Aí eu tiro o imposto de renda e também outros custos, eu vou ter uma rentabilidade próxima de 9,7%. Então isso daria 9,7% ao ano, mas você não concorda que essa aqui seria uma projeção bem fora da realidade, fantasiosa? Porque a Selic, a taxa de juros do Brasil, não tende a ficar tão alta assim por vários e vários anos, exceto se o Brasil declinar de vez. E não dá para você ficar nesse cenário puramente pessimista. Então vamos colocar uma taxa mais dentro da realidade. Vamos colocar aqui 8% ao ano por vários anos. Ficaria muito mais dentro da realidade brasileira. Então, eu coloco aqui os R$1.000 que eu coloquei na caixinha do Nubank, taxa de juro 8% ao ano, e vamos supor que eu coloque R$300 por mês, é o que eu consigo ir poupando ao longo do tempo. Não sei qual é a sua realidade atual, já deixa aqui embaixo. Clico em calcular aqui na calculadora do Investidor 10, e ele já calcula para mim que eu vou atingir o meu primeiro milhão em 40 anos e 2 meses. Usando essa caixinha do Nubank, 8% ao ano líquido, eu vou ter acumulado um pouco mais de 1 milhão e essa seria então a projeção. Por isso a importância de você tentar correr um pouco mais de risco, investir cada vez mais. Supondo que eu consiga R$1.000 por mês, o meu tempo cai de 40 anos para 26 anos. Olha a importância do aporte. E se a minha rentabilidade fica em 9%, aí já cai
praticamente mais 2 anos aqui. 1% já cai 2 anos aqui. E olha só que interessante, na prática, eu teria investido R$ 294.000 e 713 mil foram só de rendimentos. Olha o poder dos juros compostos. Mesmo com um título super simples, super seguro, como seria uma caixinha do Nubank. A gente falou de impostos aqui. Se você investe em ações, renda variável, você precisa pagar imposto de renda, não é retido na fonte como uma caixinha do Nubank. Para isso, você tem o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3 e faz com que você possa declarar o seu imposto de renda em menos de 5 minutos ou até retificar o seu imposto de renda em menos de 5 minutos. Além disso, você consegue pagar o seu imposto de renda que está atrasado da Bolsa de Valores desde 2020, tudo por dentro do aplicativo que vai te ajudar e otimizar e automatizar a questão do imposto de renda na sua carteira. Se quiser testar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Sendo que, se você assinar o plano mais completo, que é o Mais Grana, você vai ganhar 25% de desconto com o cupom MIRAI. E é claro, se você quiser conhecer as nossas soluções de consultoria e mentoria, vão estar aqui embaixo também. Se você quiser que eu dê uma alavancada e que eu acompanhe de perto a sua carteira de investimentos. E não deixe de comentar aqui embaixo se você usa as caixinhas do Nubank. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!